Hoje, dia 13 de junho, faz 784 anos que Santo Antônio voltou para Deus. Deixou para nós uma riqueza muito grande. A riqueza de sua vida, o testemunho belíssimo do Evangelho, que ele viveu plenamente, e depois o testemunho também de tudo aquilo que ele deixou enquanto obra, os seus sermões, que ainda hoje iluminam e enriquecem a Igreja como doutor da Igreja. Então, depois de 784 anos, nós ainda temos o que dizer de Santo Antônio. Ele nasceu no dia 15 de agosto de 1195, ou 190, morrendo com 36 ou com 40 anos. Então, isso já faz mais de 800 anos. Mas a riqueza de sua espiritualidade continua atual. Ele continua sendo aquela voz vigorosa que proclama a glória de Deus, e essa glória de Deus acontece quando a pessoa humana é levada a sério. Ele fala muito que os pregadores devem falar e, sobretudo, concretizar o seu sermão, a sua pregação com a vida. Ele não quer que haja defasagem entre o que se fala e o que se vive. Daí a sua grande pregação, dia de Pentecostes, na qual ele diz que o mundo está saturado de palavras e vazio de obras. Por isso, o Senhor amaldiçoou a figueira na qual encontrou só folhas e não encontrou frutos. Cessem as palavras, falem as obras, diz Santo Antônio. Obras que manifestem o nosso compromisso com o Evangelho. Nesse sentido, Santo Antônio continua muito atual. Sua pregação vigorosa e missionária continua chamando a todos a não só seguirem Jesus e ouvindo a palavra do Senhor, mas vivendo a sua palavra, colocando em prática o mandamento novo que o Senhor nos deixou. Então, Santo Antônio tem tudo para nos educar na fé. Da vida de Santo Antônio, nós queremos tirar alguns elementos que são importantes para a vida de todo cristão. Primeiro, Santo Antônio nasceu numa família católica e foi instruído pelo pai, pela mãe, pelos familiares a amar a Igreja de Cristo, a pertencer à Igreja de Cristo e a defendê-la com alegria. Também dele nós aprendemos um certo desprendimento, porque ele era de família abastada, de família rica, e renunciou a toda a riqueza exatamente para se tornar um servo de Deus, deixando de lado toda a pompa que a sua vida, que a sua família lhe oferecia, para assumir uma vida simples, dedicada a Deus, consagrada a Deus. E depois Santo Antônio foi um grande pregador do Evangelho. Anunciou Jesus Cristo a todas as pessoas de forma que pôde socorrer aqueles que sofriam, que pôde dar ânimo e alegria àqueles que estavam tristes, desanimados. Santo Antônio também, com o anúncio do Evangelho, pôde fazer muita gente reencontrar o caminho de Deus. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês 2 livros maravilhosos, justamente os sermões de Santo Antônio. São 77 sermões, 53 sermões dominicais, 20 festivos e 4 dedicados a Nossa Senhora. São, de fato, esquemas dos seus sermões, e com esses esquemas ele ensinou a Sagrada Teologia aos frades. Foi o primeiro professor de Bíblia, então, ou melhor, de Teologia dos franciscanos. Certamente professor de Bíblia também, da teologia bíblica, porque os seus sermões estão marcados pela palavra de Deus. É como se fosse uma coxa, um tecido todo costurado com a palavra de Deus. E Santo Antônio conhecia toda a palavra de Deus. Isso eu estou falando no século XIII, quando havia dificuldades em ter acesso aos livros. Santo Antônio deixou para nós então um patrimônio maravilhoso, que continuamos hoje ainda estudando, desfrutando, e este ensinamento de Santo Antônio continua nos interpelando, porque de fato o que vem de Deus é sempre uma palavra atual, sempre encarnada, que nos chama a atenção, que nos convoca a vivermos. E como Santo Antônio, nós não podemos ser ouvintes da palavra, temos que ser praticantes da palavra que nos salva. Palavra esta que é o próprio Jesus. Quando nós vemos as imagens de Santo Antônio, a iconografia de Santo Antônio, as imagens que são feitas para representá-lo, nós encontramos o frade,
e na mão, geralmente, um lírio, lembrando assim a sua pureza espiritual. É um homem que foi purificado pela palavra e, ao mesmo tempo, a Sagrada Escritura e, muitas vezes, a criança, Jesus menino, sobre a Bíblia, ou então só a criança. Lembrando que, de fato, o ensinamento de Santo Antônio tem a ver com a encarnação do Verbo. E aqui eu termino dizendo que todo o ensinamento de Santo Antônio, toda a sua teologia, se resume nesta frase belíssima: Ele veio a nós para que nós possamos ir até Ele. O próprio Deus, nosso Pai, quis vir ao nosso encontro na pessoa do seu Filho. E agora é o Filho que nos leva ao encontro do Pai. Mas é o próprio Deus, Trindade, que nos vem habitar, que nos vem ao encontro, para que nós façamos a experiência de Deus. E só quem é cristão pode fazer plenamente, porque em Cristo nós temos acesso ao Pai e em Cristo recebemos o Espírito que nos faz novas criaturas. Então esses elementos de sua vida motivam-nos e nos convidam a seguirmos também a Jesus Cristo nesses passos, valorizando a nossa família como lugar primeiro da educação da fé, renunciando na nossa vida tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que sobra às nossas necessidades, para amarmos a Deus e sermos mais de Deus, e também nos colocarmos no mundo como missionários, como anunciadores da boa nova de Jesus, fazendo assim com que a vida dos nossos irmãos e irmãs, de todos aqueles que estão ao nosso redor, seja também uma vida agraciada por Deus, porque fazem uma experiência pessoal com Jesus Cristo, como Santo Antônio fez. E Santo Antônio interceda por nós. E pela intercessão dele, Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso coração de pedra em humano transformar.